Hoje um assunto bem bacana, bem legal, apesar do nome ser um pouco estranho, né, e incomum. O assunto ele é extremamente pertinente para a gestão da manutenção em qualquer nível, nível estratégico, nível tático, nível operacional, não importa. Quando os equipamentos param, né, e é só isso que importa, o assunto que a gente vai tratar hoje, ele diz respeito à questão de que não existe manutenção no sentido puro, no sentido de intervenção, e aí eu estou falando no sentido de executar alguma coisa, não inspecionar ou monitorar, mas de executar alguma coisa sem que o equipamento esteja parado, né? Então, para corrigir falhas potenciais, falhas funcionais, não importa o tipo da falha, o equipamento tem que estar parado. Se a gente for fazer alguma coisa com o equipamento rodando, obviamente isso vai ser ou uma inspeção ou uma manutenção preditiva, que nem se chama hoje em dia, manutenção detectiva, que nem se chama hoje em dia. Mas tudo isso são inspeções, né? Está monitorando, está averiguando. A gente falou na live passada que só existe um sistema de manutenção. E dos processos desse sistema de manutenção é justamente inspecionar. Mas é importante salientar que os equipamentos foram feitos para operar. Até aí tudo bem. Isso aí todo mundo sabe, né? Para produzir, eles têm que estar ligados, têm que estar operando. Para dar manutenção, eles têm que estar parados. E aí, como é que faz? Então, quando tu não pensa, e aí pensando já no sentido de gestão de ativos, não falando em gestão de manutenção ou gestão da operação, mas falando no sentido de gestão de ativos e falando também no sentido de gestão da produção, entendendo produção como operação mais manutenção. Se tu não pensa quando é que tu vai operar, quando é que tu vai parar para manter o teu ativo, dar manutenção, ou manter o teu ativo com alguma atividade da própria operação, isso vai ser definido numa estratégia de quebra-conserta. Então, a manutenção corretiva, emergencial, que tanto dá problema para as empresas, cai índice de produtividade, aumenta a indisponibilidade por manutenção, diminui a disponibilidade para produção, ele vai acontecer quando não se pensa dentro do universo da própria produção da empresa um tempo ou o tempo necessário para fazer manutenção. Porque se tu não encaixa, a manutenção funciona da seguinte maneira: se tu não encaixar ela dentro do processo produtivo, ela vai se encaixar de alguma forma. Se tu não tomar a iniciativa proativa de colocar a manutenção dentro do teu processo produtivo, dentro das horas de produção, dentro das tuas semanas, dentro do teu mês, ela vai dar um jeito de entrar lá. Traduzida em falha, corretiva, em quebra, e a manutenção vai aparecer. Então, tu não consegue eliminar a manutenção, tu tem que aprender a conviver com ela de alguma forma. Só que esse conviver com ela é que começa o problema, porque como é que a gente vai definir quando é que vai parar o equipamento? Né? A nível estratégico, e aí eu já estou falando gerência, diretoria, vai se analisar o seguinte: a gente tem um período produtivo, toda empresa tem um período produtivo. Esse período produtivo ele é de uma semana, 15 dias, um mês, pode ser que sim, pode ser que não. Esse período produtivo ele é de intermitente, trabalha uma semana para. Esse período ele é intermitente no sentido de o que a gente costuma chamar de campanha. Claro que eu falei períodos muito curtos, mas de campanha, 6 meses. Então, opera a pleno, período da empresa está vendendo, depois começa a operar para atender, ou opera para gerar estoque e atender essa demanda, que ela já é uma demanda prevista. Tu está operando e eu vou operar 8 meses.
e depois eu vou ter uma baixa, uma queda na minha operação, né? Porque eu tenho uma queda de venda, se eu estou falando de uma empresa que atende a um mercado sazonal, e esse período vai ser dado manutenção. Algumas empresas, e a grande maioria pelo menos deveria agir nesse sentido, é entender que os meus ativos se depreciam, se deterioram enquanto eu estou produzindo, né? Porque o meu processo é muito agressivo. Tem processo que é mais agressivo, tem processo que é menos agressivo. Quando chega lá no final da minha campanha, lá no final do ano, lá no final de 1 ano e meio, 2 anos, depende da campanha, entendendo campanha para o processo produtivo, eu preciso parar para consertar os equipamentos. Porque se eu não parar para consertar os equipamentos, eu não vou fazer a próxima campanha. Se eu não parar para consertar os equipamentos, eu já não vou fazer a próxima campanha. Se tu não fizer uma parada de manutenção de uma fábrica de adubo, não vai ter próxima produção de adubo, porque os equipamentos não vão aguentar, né? Então, até aí, a nível estratégico, está claro quando é que vai ser a parada, já tem um histórico de orçamento, tá lindo, legal, bacana. Bom, mas isso não é o suficiente para manutenção, porque não é saudável para a gestão da manutenção levar tudo para a parada de manutenção, porque a parada de manutenção se torna um projeto muito complexo. Se a parada de manutenção, que é um projeto, ela não é um projeto, mas a gente gerencia ela como se fosse, se for uma coisa muito complexa, não vai ser executada. Então, tu leva para a parada de manutenção um backlog de serviço violento, gigante, um monte de reforma, só que tu não consegue executar, não dá tempo. Bota 200, 300, 400, 500 pessoas para dentro da planta. Então, num nível estratégico, quando param os equipamentos, são definidos dessa forma. Então, é definido dessa forma. Ó, tem um período de produção, quando acabar o período de produção, a gente para o equipamento, etc. Beleza. É uma regra de gestão de manutenção tentar nunca levar para parado o que tu pode fazer na campanha. O que é não levar para parado o que tu pode fazer na campanha? Não levar, executar no dia a dia o que tu pode executar no dia a dia. Não deixar para fazer tudo lá no final do ano, porque às vezes não chega o final do ano. E às vezes, na ordem de prioridade, quando os prazos apertarem ou o prazo concedido para fazer a parada não é suficiente, essas coisas acabam ficando para trás, acabam sendo executadas. Bom, então no primeiro, vamos pensar, primeira a interpretação aqui de quando, né, a gente poderia fazer, quando a gente pararia os equipamentos seria essa, nesse sentido mais estratégico. Bom, mas qual que é o problema na campanha, né, no dia a dia, na rotina, quando as coisas estão acontecendo? Culturalmente, né, e aí já pegando um pouco da ideia do próprio japonês, do sistema Toyota de produção, just in time, etc., e todo esse conteúdo, né, que foi desenvolvido entre os japoneses e os americanos na época da reconstrução do Japão, eles foram melhorando a indústria deles até chegar a um ponto de quase ultrapassar os Estados Unidos, e de fato até ultrapassou em algum momento. Se tu tem um problema, tu para, tu conserta e volta a operar. Não fique empurrando o problema. Just in time, né? Sistema Toyota de produção. Problema para a linha Ruma, segue a linha, né? O que a gente faz aqui, culturalmente? Problema. Que problema é? Já começou um nível de análise do próprio problema. Não para consertar. Por quê? Porque é um pouco também da questão dos sistemas de recompensa humanos, né? Bom, se eu operar agora, eu recebo agora. Se eu operar agora, eu gero lucro agora. Se eu operar agora, eu termino essa produção agora. Se eu operar agora, eu bato a meta agora. Se eu operar agora, eu cumpro a minha meta. Eu cumpro o meu resultado. Eu cumpro o cronograma de operação, né? Só que o que acontece? Tu não consegue operar. Então, aquele pseudo ganho, aquele falso ganho que tu achou que tu tinha, tu vai perder ali na frente. E todas as decisões falhas de protelar a parada do equipamento acabam gerando isso.
Só que qual é a coisa mais complexa da gente imaginar? É que vamos pensar o seguinte: quem é que decide dentro da gestão da operação, dentro da gestão da manutenção, quem é que decide quando que para corretivo? Porque existem duas situações, né, dentro de um equipamento. A primeira, o equipamento quebra e para por si próprio, né? Então, isso é uma falha total, o equipamento parou de produzir, parou de operar. Bom, aí já não tem mais o que fazer, obviamente, só tem que consertar, não tem outra ação para tomar. Em alguns casos existe um bypass, então desvia a linha, opera, as operações são mantidas, mas o equipamento parou. Em outros casos, geralmente, o que acontece é que para aquele ali, parou, para a produção. O que vai ter que fazer agora? Vai ter que consertar. Mas antes desse equipamento parar, ele avisou de alguma forma. Então, mesmo que a aceleração da curva PF, entre o ponto que tu identifica e o ponto que ele falha, for pequena, alguém identificou em algum momento. Então, quem decide quando vai parar essa máquina para não aumentar o dano, a falha já está ali, né? Então, às vezes, quando esse grau de autonomia não está no operador, que pode acontecer, quando ele não está no operador, o operador vê o dano, vê que está danificando o equipamento, né, que pode quebrar, avisa o supervisor, porque tem que liberar para parar o equipamento do supervisor, até conseguir avisar o operador, o supervisor, às vezes o dano que era uma coisa desse tamanho acaba virando uma coisa desse tamanho. Então, o que decide quando para? Corretivo. Quando tu tá vendo que tem um problema. Não é uma questão assim, olha, possivelmente existe um problema. Não, já está ali o problema. O operador já está vendo, o supervisor de produção ou encarregado de produção, ele já está vendo. Se ele, quanto mais perto de quem vê a falha, não tiver autonomia para parar o equipamento, pior para a empresa.